Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro módulo do curso de utilização do Notion. Esse é um curso oferecido em parceria com a Aish Maringá, junto com a BTQ. E prazer, eu sou a Maria Clara, vou continuar acompanhando vocês nesse terceiro módulo. E basicamente nessa aula a gente vai aprender um pouco mais sobre o coração do Notion, que é a base de dados. Então, eu vou começar explicando para vocês o que é essa base de dados, como ela funciona, e depois a gente vai fazer a parte mais prática para vocês entenderem como fazer isso no Notion de vocês. Então, a base de dados, ela é basicamente como se fosse um PROC-V da planilha do Excel. Só que ela fica de uma forma mais visual e intuitiva dentro do Notion. Então a gente consegue conectar uma planilha a outra, uma tabela a outra, utilizando algumas relações que o Notion oferece pra gente. Então, a gente vai começar a otimizar melhor o nosso tempo utilizando essas relações. A gente não precisa abrir diversas planilhas, diversas tabelas para ver diferentes coisas. A gente pode relacionar uma a outra e isso fica bem mais fácil na utilização mesmo do nosso dia a dia. Então, agora a gente vai começar com uma base de dados bem simples, que é uma base de projetos e uma base de tarefas. E a gente vai começar a relacionar essas duas bases e ver como isso funciona dentro da plataforma. Bom, aqui eu abri uma nova página para mostrar para vocês todos os tipos de bases de dados que o Notion ele pode oferecer para a gente. Então, é só a gente digitar barra base de dados. E aqui ele vai mostrar todas as bases que a gente consegue fazer, utilizar dentro do Notion. Então, aqui a gente tem essa base de dados de uma linha só, que a partir dela a gente consegue, tipo assim, colocar ela mais outras bases. Então, se eu clicar nela, ela não vai utilizar a nossa página inteira. Eu consigo fazer essa base de dados aqui e adicionar outra aqui embaixo. Então, se eu colocar barra base de dados inline, eu tenho outra base de dados. Então, aqui eu consigo ter duas bases de dados dentro de uma página só. Já essa outra base de dados aqui, de página inteira, ela vai criar uma página só para essa base de dados. Eu não vou conseguir adicionar nenhuma outra página, nenhuma outra base de dados dentro dessa página. Então, se eu clico aqui, ela vai criar uma página de uma base de dados só em tabela. Então, se eu volto naquela página aqui, a gente tem uma página dentro de outra para uma base de dados. A outro tipo de base, a gente tem a visualização em galeria. Essa visualização em galeria é literalmente para a gente adicionar fotos, enfim. E também a gente consegue adicionar outras dentro. Se a gente colocar ela, a gente consegue adicionar outras dentro da mesma página. A próxima base de dados que a gente vai ter é a visualização em quadro. Essa visualização em quadro é para a gente ver realmente as tarefas não iniciadas, iniciadas, em andamento, concluídas, enfim. A gente tem uma parte mais visual de todas aquelas tarefas que foram atribuídas a gente, se a gente já iniciou ou não, um exemplo, uma prova, se a gente começou a estudar para ela ou não, enfim, elas vão ficar todas aqui nessa base de dados em quadro. A base de dados em quadros, ela também nos permite colocar mais uma base de dados depois dela, ela não vai criar uma página só para essa base de dados em quadro. A próxima, a gente vai ter a em lista. Então, a base de dados em lista é basicamente como se fosse um checklist mesmo, ó, pra gente ir adicionando as nossas listas, sabe? Então, a gente consegue adicionar várias listas dentro de uma base de dados só. A outra base de dados que vai ter, que o Notion vai oferecer pra gente, é em feed, que é uma base de dados nova. Essa base de dados, basicamente, é literalmente como se fosse um feed de um exemplo, um Twitter. A gente vai conseguir adicionar várias coisas dentro desse feed. Como vocês podem ver, eu cliquei aqui em adicionar uma nova página e ele adicionou uma nova página. Eu vou colocar um nome aqui, qualquer, enfim. E a hora que. Opa! A hora que eu voltar aqui para baixo,
a gente vai ter duas partes. Aqui eu adicionei e não coloquei nada, e aqui eu digitei qualquer coisa aqui só para vocês verem como ela vai ficar, essa base de dados em feed. Ela também não é uma base de dados que cria uma página nova, então vamos continuar colocando outras bases de dados para vocês verem como que é o layout de cada uma. A gente vai ter aí visualização em calendário, que ela basicamente vai criar um calendário, né? Então, ela cria um calendário aqui nessa parte. Ela não vai criar uma página nova também, então a gente consegue ter o calendário junto com outros tipos de bases de dados aqui dentro. A próxima base de dados que a gente vai ter é a base de dados em cronograma. Essa base de dados em cronograma, ela é tipo o calendário, só que ela fica nesse outro tipo de visualização aqui. Bom, então basicamente esse daqui é o cronograma. A gente não cria também uma nova página. A gente consegue adicionar vários cronogramas dentro de um lugar só. A próxima base que a gente vai ter é dos gráficos verticais. Então, aqui a gente consegue adicionar gráficos, então a gente consegue importar esses gráficos de algum lugar. Ou realmente criar um gráfico aqui dele, a partir dele mesmo. Aqui ele criou um gráfico com as relações com essas relações em quadro, né? Então, a gente tem um gráfico das não iniciadas, em andamento e concluídas, um exemplo. A próxima base de dados, a visualização dela vai ser em gráficos horizontais. Ele é basicamente igual aos verticais, então não vou adicionar aqui para vocês. O gráfico em linha esse outro formato aqui, é literalmente um gráfico de linha. A próxima base de dados vai ser a base de dados de gráfico de rosca e o formulário. Vou adicionar do formulário para vocês verem como ficam. Então, essa base de dados de formulário é literalmente como se fosse um formulário do Google, um exemplo. Só que é um formulário feito pelo Notion. Então, a gente vai conseguir ter essa visualização desse formulário dentro de uma página só, com outras bases de dados, enfim. Então a gente tem aqui a parte das perguntas, a gente consegue colocar pergunta, nome do participante, enfim, colocar como obrigatório, descrição. É literalmente um formulário mesmo que o Notion oferece pra gente fazer e enviar para as pessoas. E basicamente essas são todos os tipos de base de dados que o Notion oferece pra gente. Eu gosto mais de utilizar a base de dados em tabela, porque para faculdade, enfim, para o dia a dia, eu acho que ela fica mais visual. E a gente consegue adicionar milhões de propriedades aqui, nessa parte de adicionar propriedades. E então, nessa aula, eu vou mostrar para vocês como a gente relaciona duas bases de dados simples, que é a base de dados projetos, com a base de dados tarefas. Então, e essas duas bases de dados vão ser feitas em formas de tabela. E eu vou mostrar para vocês como que dá para relacionar essas duas tabelas entre si. Bom, então eu apaguei todas as relações que eu tinha mostrado anteriormente para vocês, para começar mesmo a nossa base de dados de tarefas e projetos. Eu vou começar criando a base de dados de tarefas, então eu vou digitar aqui base de dados e vou escolher essa visualização em tabela. Bom, essa daqui vai ser a nossa base de dados de projetos. E aqui embaixo, eu já vou colocar a nossa base de dados de... Ela vai ser em forma de tabela também, né? E eu vou colocar o nome dela de tarefas. Bom, aqui eu vou colocar o projeto 1. Opa! Projeto 1. Projeto 2. E as tarefas eu vou colocar como tarefa 92. E aqui 91.
45, um exemplo. Então, aqui a gente tem os nossos projetos e aqui a gente tem as nossas tarefas. Eu vou colocar mais uma propriedade aqui, que vai ser a propriedade de status. Opa, coloquei a propriedade errada. Vou colocar aqui a propriedade de status, né? Pra gente saber os status desses projetos. E aqui embaixo eu também vou colocar a propriedade de status. E aqui embaixo eu vou colocar também a propriedade de status para as tarefas. Vou adicionar mais uma propriedade, que vai ser a propriedade de relação. Então, aqui nessa parte aqui, se você rolar um pouquinho mais para baixo, quando for adicionar mais uma propriedade na tabela, a gente tem a propriedade de relação. Quando eu clico nessa propriedade de relação, ela vai abrir uma nova guia aqui. E nessa guia, a gente vai ver todas as bases de dados já existentes no Notion. Então, aqui eu vou relacionar a base de dados projetos, a tabela, a base de dados tarefas. Então, na base de dados projetos, eu vou escolher a base de dados tarefa para me relacionar a ela. Bom, aqui a gente tem algumas propriedades. Então, a gente está relacionando projetos a tarefas. Aqui a gente tem essa parte de limite. Aqui, como a gente pode ver, o Notion ele já traz como opção mesmo, tá sem limite. Mas a gente tem um limite de uma página só. Como funciona isso? Eu vou mostrar isso na prática, eu vou deixar uma página só, esse limite, e vou mostrar para vocês. E aqui a gente tem a relação bidirecional. Bom, eu não vou clicar também nessa relação bidirecional para vocês verem o que acontece. Então, aqui eu vou adicionar essa relação. Bom, quando eu adicionei, apareceu apenas na tabela de projetos a relação tarefa. Na tabela de tarefa, não aparece a relação projeto, porque eu não fiz a relação bidirecional. Se eu tivesse colocado como relação bidirecional, iria aparecer na parte de tarefas, ia aparecer a relação projetos aqui do ladinho. Mas não apareceu porque eu não cliquei na parte de relação bidirecional. Eu vou apagar e colocar a relação bidirecional, porque eu acho que vai ficar mais simples de vocês visualizarem como isso funciona. Pra gente colocar essa relação, depois que a gente pra gente colocar essa relação de bidirecional entre as duas bases de dados, a gente vai ter que excluir a relação que a gente tinha criado anteriormente. Então, eu vou excluir essa propriedade de relação e adicioná-la de novo. Então, eu venho no maisinho, venho aqui para baixo e clico em relação. Vou colocar tarefas e aqui eu vou colocar limite de uma página só e adicionar essa relação bidirecional. Aqui ele tá nome da propriedade relacionada. Então, eu vou deixar projetos mesmo, porque é o nome que vai ficar na tabela de tarefas. Então, vou deixar projetos como projetos. Pronto, a gente criou uma relação bidirecional agora. Então, na tabela de projetos, a gente tem a parte de tarefas. E na tabela de tarefas, a gente tem a parte de projetos. Maria Clara, como isso funciona? Vou clicar aqui no projeto 1. Esse projeto 1, ele está vinculado à tarefa, um exemplo, 45. Mas o projeto 1, ele também está relacionado à tarefa 91. E eu vou tentar colocar ela aqui. Tá vendo que, tipo assim, eu não consigo colocar mais de uma tarefa dentro da tabela projetos? Por que que isso acontece? Porque lá no início a gente colocou que a relação entre essas duas bases de dados é uma relação que ela é limitada a uma página só. Por isso que eu não consigo colocar mais de uma tarefa dentro dos projetos. Porque a gente ativou essa parte, né, de colocar que ela não é sem limites. Ela tem apenas... a gente só consegue colocar uma propriedade só. Então, essa é a diferença entre a parte da propriedade que é sem limites, né, lá que a gente colocou, que tem lá, ou a propriedade que é relacionada a uma página só. Então agora eu vou
ter que apagar de novo essa relação para mostrar para vocês como que funciona a parte aquela parte sem limites que eu falei que eu tava alterando. Então vou excluir. Aí a hora que eu for excluir, ele dá essa mensagem, né? Se eu quero excluir a propriedade de projetos, ela será removida de todas as visualizações. Aí eu vou excluir, clicar em excluir mesmo, excluiu das duas. Bom, vou adicionar de novo a relação. Vem aqui, vou relacionar tarefas, relacionando a tarefas. Esse limite que eu tava comentando, que a gente tinha colocado esse daqui, né? Uma página só. Então agora eu vou deixar sem limites e também vou clicar na relação bidirecional e o nome da tabela dessa parte em tarefas vai ser projetos. Pronto. Agora, o projeto 1, ele tá vinculado à tarefa 45. Um exemplo. Só que o projeto 1, ele também está relacionado à tarefa 91. Agora eu consigo. Então aqui o Notion, ele deixa a gente fazer colocar mais de uma tarefa em um projeto. Quando a gente coloca aquela propriedade sem limite, ao invés de apenas uma página. E aqui, como a gente pode ver na tabela de tarefas, os projetos, eles ficam aqui. Então, um exemplo, no projeto 2, vou colocar a tarefa 45 também. Agora, a tarefa 92, ela não está relacionada a nenhum projeto. A tarefa 91, ela está relacionada ao projeto 1. E a tarefa 45, ela está relacionada a dois projetos, o projeto 1 e o projeto 2. A mesma coisa acontece na parte de projetos. Então, o projeto 1, ele está relacionado à tarefa 45 e 91. E o projeto 2 está relacionado apenas à tarefa 45. Bom, a relação, ela funciona dessa forma. Para depois a gente entender o que são as relações, como elas funcionam, como a gente pode relacionar uma coisa a outra, a gente vai aprender um pouco mais sobre os roll-ups. Os roll-ups, eles são como se fosse... ele vai permitir, na verdade, que a gente puxe uma informação conectada a uma base de dados. Aqui a gente vai puxar uma informação conectada a uma tabela, né? E a gente tem a tabela projetos e a tabela tarefas. Então, eu vou adicionar o roll-up na projetos e tarefas e mostrar para vocês como que isso vai funcionar na prática. Para a gente adicionar o roll-up, a gente basicamente vem nesse maisinho na propriedade, rola aqui para baixo e tem aqui, ó, roll-up. E aqui, quando a gente clica na primeira linha, a gente coloca a relação que a gente quer. Então, a gente adiciona uma relação já existente. Então, a gente vai relacionar com as tarefas, né? Que é o que a gente está relacionando aqui. Aí, a gente tem o nome, né, da propriedade. A gente pode relacionar o nome aos projetos, aos status, enfim, a tudo que a gente colocar aqui em cima, a gente vai poder dar essa busca no rollup. Então, eu vou deixar aqui como nome. E aqui a gente tem a parte de calcular. Aqui a gente vai ter, se eu não me engano, 17 relações. E, enfim, a gente vai poder mostrar, né, o que está relacionado, a gente vai poder mostrar valores únicos, contagem e percentual. Aqui eu vou utilizar a parte de contagem. Então, eu vou contar quantas tarefas estão relacionadas aos projetos 1 e 2. Então, aqui eu vou colocar contar tudo. E ele vai aparecer. Então, aqui, ao projeto 1, a gente tem duas tarefas relacionadas. Então, o rollup a gente colocou aqui, ele vai aparecer como 2. E ao projeto 2, a gente tem uma tarefa relacionada. Então, aqui no rollup aparece o número 1. A mesma coisa eu vou fazer para as tarefas, para ver quantos projetos essas tarefas estão relacionadas. No rollup, coloca a relação já existente. Vou deixar aqui como nome, para a gente contar quantos projetos estão relacionados a essas tarefas. E no lugar de contagem original, eu vim aqui colocar contar tudo. Então, a gente vai ver que a tarefa 92 está relacionada a nenhum projeto, a tarefa 91 está relacionada a um projeto e a tarefa 45 está relacionada a 2 projetos. Então, o rollup ele também vai servir para a gente contar um exemplo, se a gente quer ver quantos alunos estão numa turma. Então, a gente pode fazer uma tabela de turmas e uma tabela de alunos. E fazer essa relação. Um exemplo, na turma 1 tem quantos alunos? Na turma 2 tem quantos alunos?
Para ficar mais fácil, a gente não ter que ficar abrindo e colocando, enfim. E também fica mais fácil da gente do que ver todas as relações que vão estar aqui na parte de um exemplo tarefas ou da relação um exemplo de alunos. É, Fica uma coisa bem mais visual, a gente não precisa ficar contando toda vez. O roll-up ele ajuda a gente a otimizar o nosso tempo mesmo, no nosso dia a dia. Hoje a gente aprendeu como utilizar os bancos de dados, as bases de dados do Notion, o que mostrei para vocês todas as bases que existem aqui dentro de forma rápida. Mostrei as que eu mais utilizo, né? Que eu acho que vai otimizar melhor o tempo de vocês, tanto na faculdade quanto no dia a dia, que é a base de dados em formato de tabela. Como a gente faz essas relações de uma base de dados a outra. Como a gente utiliza o roll-up para fazer essa contagem, então a gente consegue fazer essa contagem no exemplo dos projetos de forma simples, mas que também faz essa otimização mesmo do nosso dia a dia. E a gente aprendeu a criar esse sistema na prática. Então agora é hora de você colocar a mão na massa, criar a sua primeira base de dados, criar essas relações, para realmente otimizar o seu dia a dia do que fazer, tipo, quando eu tenho muitas coisas, muitas bases, mas eu quero deixar elas otimizadas. Então, as relações e os roll-ups vão te ajudar muito nisso. Na próxima aula a gente vai aprender um pouquinho mais a fundo sobre os roll-ups, como fazer essas automações e integrações para deixar o Notion bem mais poderoso. A gente vai ver como que a gente consegue fazer realmente somas dentro desses roll-ups. E espero que essa aula também tenha sido muito proveitosa para vocês. E espero vocês lá na próxima aula do nosso curso de utilização do Notion.